Deus tira ele do sul e leva para o norte para profetizar para 10 tribos, porque o reino norte sempre apresentava mais problema. E agora Deus levanta esse profeta para poder colocar limites e tentar resolver um problema que estava acontecendo na comunidade política e em toda a sociedade. Era um tempo onde os ricos oprimiam os pobres e também os reis colocavam preço maior nos impostos das pessoas. Então a nação estava falindo financeiramente e espiritualmente também estava ruim, porque no tempo do profeta é relatado que as pessoas iam ao culto o dia que queriam. Havia regra muito definida para o culto. Existiam as cerimônias que tinham que ser exatamente nas datas que o Senhor estabeleceu, como na Lua Nova, na Páscoa, em todas as demais festas. Então não era a pessoa que escolhia o dia que iria realizar o culto. Já era norma há muito tempo. E o povo foi perdendo então o interesse em agradar a Deus. E segundo os relatos do profeta Amós e a crítica que ele faz, a cobrança que ele faz, é que as pessoas agora estavam fazendo o seu culto o dia que eles queriam, não na data que Deus havia escolhido. E chegando ao culto, diz a Bíblia que eles queriam fazer o que eles gostavam de fazer. Eles não queriam mais fazer o que era normal, o que era a regra, o que estava dentro das normas estabelecidas dentro do culto. Então eles chegavam e queriam tocar a música que eles gostavam, falar sobre o assunto que eles gostavam, de sua preferência. Então Deus levanta o profeta Amós e combate esse tipo de comportamento. E ele percebe que o povo está se afastando cada vez mais da presença de Deus. E o culto que eles estavam praticando já não era mais um encontro com Deus. Era uma reunião social, onde as pessoas iam o dia que queriam e faziam o que queriam no culto. Então Deus levanta ele com esse propósito. Mas um sumo sacerdote vem até Amós e diz: você tem que parar com isso. Você está muito ardido, você está pegando no pé do rei, dos sacerdotes, da população, da nação inteira. Para com isso. E ele responde: eu nem queria ser profeta. Eu estava quietinho no meu canto, cuidando das minhas vacas, dos meus bois. Eu estava cuidando da minha plantação de figos, e Deus me escolheu. E se fosse de minha vontade, eu estaria lá nesta hora, porque é mais fácil lidar com o gado do que lidar com vocês. Mas eu não vou parar, porque Deus me chamou para ser profeta, e eu vou continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Gostando ou não, a mensagem será entregue. Então, quando Amós recebe essa resistência, essa afronta, ao invés dele recuar, ele continua sendo mais agressivo ainda na sua mensagem, e dizendo: olha, conte até 1, 2, 3 e 4, porque Deus vai começar a agir, não só nas nações inimigas, mas Deus vai começar a agir aqui também dentro da nossa nação. E aí ele diz assim: olha, se preparem para o grande encontro com Deus. Se preparem, porque Deus marcou um encontro com toda a nação. E esse encontro vai acontecer, independente de vocês quererem ou não, o encontro vai acontecer. E aí ele começa a antecipar algumas coisas que poderiam acontecer se não houvesse arrependimento. Então ele entrega a mensagem de Deus, dizendo que vai ter um encontro entre Deus e a nação, mas Deus não dá para ele antecipadamente o que vai acontecer no encontro. Ele apenas dá a notícia que vai ter um encontro, mas Deus não diz para eles o detalhe. Mas quando ele descobre os detalhes do encontro de Deus com a nação, ele, como profeta, fica apavorado, porque o que Deus havia preparado para esse encontro, Israel não suportaria, seria pesado demais se não houvesse conversão.
Então Amós agora, como profeta, como homem de Deus sensível, e sabendo do que poderia acontecer com a nação, se Israel não se arrependesse, ele começa a orar pelo povo e dizer: Senhor, tem misericórdia. Jacó é tão pequenininho e ele não vai suportar. Tenha misericórdia da nação de Israel, tenha misericórdia de Jacó, porque é pequeno demais e não vai suportar então esse tratamento. Então Deus se arrepende e volta atrás e ouve a oração do profeta e diz: então, se houver arrependimento, eu vou mudar então a minha conduta com eles e vou pegar leve e vou ajudá-los a se restaurarem. Então o livro todo é um livro muito pesado, cheio de sentença, cheio de ameaça, mas o último capítulo, os últimos versículos, já vem o efeito da oração de Amós sobre toda aquela nação. Então Deus promete consolar, Deus promete reavivar, Deus promete cercar, proteger e levantar. E no versículo 12 que a gente leu, aí ele diz assim: Israel, se preparem para o grande encontro com Deus. Queridos, independente de a gente estar pronto, preparado, querendo ou não, o nosso encontro com Deus vai acontecer. Às vezes ele acontece aqui no culto, na celebração, acontece na igreja, em qualquer lugar. Mas Paulo escreveu dizendo que, querendo ou não, todos terão que se encontrar com Deus. Ele diz: olha, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Então é melhor confessar a Jesus como Senhor agora, na adoração, no louvor, no culto, na celebração, porque infelizmente quem não tiver um concerto com Deus vai ter que no último dia do juízo final se prostrar diante dele e reconhecer: realmente, Senhor Jesus, Tu és Deus para sempre, para sempre. E mesmo sendo condenado ao inferno, vai dando tchauzinho para Jesus, caminhando para o inferno e pronunciando essas palavras: Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus. Então tudo isso que o Senhor prepara para nós são oportunidades de termos um encontro com Ele, mas não um encontro para ser julgado, punido e condenado, mas um encontro para podermos interagir com a presença dEle, desfrutar da graça e da glória que Ele derrama sobre cada um de nós. Então se prepare para esse encontro com Deus. A Bíblia mostra alguns tipos de encontros que o homem teve com Deus, e a primeira menção de o homem encontrando-se com Deus é no Jardim do Éden, várias vezes. Toda tarde havia um encontro de Deus com o homem, onde Deus conversava, Adão conversava, trazia relatório, contava as novidades, e Deus perguntava, ele respondia, ele perguntava para Deus e Deus respondia. Então era um encontro que era marcado todos os dias, não havia restrição. E o que acontecia nesses encontros? Havia comunhão, havia celebração. Mas um dia o homem pecou contra Deus, e o outro encontro que acontece já não é como os primeiros, já não é como os anteriores, é um encontro tenso. Deus vem no lugar que ele sempre vinha, e dessa vez o homem não compareceu, mas Deus escuta um movimento por trás da moita, e pergunta: onde você está, Adão? Ele diz: estou aqui. Aqui aonde? Atrás dessa árvore. O que você está fazendo? Por que você está aí? Não, eu tive medo e me escondi. Por que você teve medo? Porque eu pequei, eu comi do fruto proibido e agora estou aqui morrendo de medo. Então os outros encontros não havia esse elemento chamado medo, não, porque sabia que era um encontro de amigos, de parceiros, entre o Criador e a criatura. Então não tinha nenhum problema esses encontros, havia liberdade para conversar. Mas agora nesse encontro foi diferente, foi muito pesado, foi muito tenso. E agora Deus é obrigado a usar a sua autoridade, repreender e sentenciar
julgar e sentenciar o homem, a mulher e a serpente. Queridos, Deus nunca quis isso. Deus sempre quis que os cultos acontecessem para a gente ter comunhão com Ele. Deus sempre quis que a gente se apresentasse a Ele para receber novidades, algo a mais, presentes. Então Deus sempre quis isso. Deus nunca quis que o culto fosse tenso, pesado. Deus nunca quis ficar brigando com ninguém, ameaçando ninguém, punindo ninguém. Não, da parte de Deus, tudo seria tranquilo. Mas acontece que de vez em quando a gente pisa na bola e é preciso Deus nos repreender. E aí aquele culto que era só celebração, veio uma palavra pesada de correção, argumentação do Espírito Santo, querendo nos trazer de volta para a presença dEle. Então essa oportunidade que a gente está aqui, esse fim de semana, é oportunidade para termos encontro com Deus, encontro de comunhão, de conversa íntima, de ouvir promessas da boca de Deus, aleluia, e não sentença, não julgamento, mas onde vai acontecer alianças duradouras, onde Deus vai nos levantar, onde Deus vai nos chamar, onde Deus vai nos propor alguma coisa, porque sempre foi isso que Ele quis que acontecesse nos encontros. Mas muitas vezes não estamos prontos para esse encontro que a gente tem que ter com Deus, e às vezes a gente vem meio desconfiado, ressabiado, meio às escondidas. Tomara que Deus não toque naquele assunto, tomara que Deus não use alguém para falar sobre a minha situação. Fique tranquilo, Deus está aqui através do Espírito Santo, e se você veio aqui hoje, é porque Deus tem um propósito para você, coisa nova para realizar na sua vida. Você vai sair daqui abençoado e não sentenciado. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. Então, ao longo da nossa vida, nós temos alguns encontros com Deus. Eu já tive encontro com Deus na igreja, já tive encontro com Deus no meu quarto, eu já tive encontro com Deus dirigindo, viajando, orando em algum lugar. Já tive meus encontros com Deus ao longo da minha vida. Alguns encontros que eu tive com Deus foram encontros edificantes, maravilhosos, que me acrescentaram alguma coisa. Mas alguns encontros que eu também tive com Deus, Deus me tomou, me jogou no chão, moeu, despedaçou, para que Ele pudesse reconstruir outra vez. Aleluia! E o exemplo que eu quero usar aqui é o exemplo de Jacó, uma pessoa como eu e você, cheio de promessa, um futuro traçado pelo próprio Deus, desde o nascimento. Então tudo Deus preparou para que desse certo na vida de Jacó. Mas ele se desvia do propósito, ele sai um pouquinho daquela linha e começa a fazer as coisas do seu jeito. E aí Deus precisa trabalhar na vida dele. Resumindo, ele sai de casa porque o irmão queria matá-lo, fica 20 anos longe, e quando volta, ele volta rico, poderoso, com uma família grande. Mas havia um problema muito sério que ele carregava com ele há 20 anos. E embora ele tinha grandes promessas, e Deus disse que ele seria pai de muita gente, uma coisa atrapalhava a vida dele, uma coisa estava travando as promessas de Deus se cumprir na vida dele. Era um BO, uma briga, um problema que ele tinha tido com o irmão, enganado o pai, e isso fazia com que ele tivesse uma grande dificuldade em viver a plenitude da promessa de Deus. Eu acredito que tem gente aqui hoje também que tem grandes promessas de Deus, tem promessas gigantes, poderosas da parte de Deus, mas é provável que alguma coisa esteja travando, impedindo que isso se conclua e que aconteça. E Deus nos traz aqui hoje para um encontro com Ele, para a gente resolver isso hoje. Primeiro dia, aleluia, Deus já quer mexer nisso, para deixar você liberado, para ser abençoado na programação toda desse acampamento. E quando terminar esse acampamento, você vai sair daqui glorificando a Deus, dizendo: Deus resolveu o meu problema, aleluia, estou liberado, estou abençoado. E Jacó volta, e a Bíblia diz que Deus começa a trabalhar para que as coisas melhorem para o lado de Jacó. Porque do lado de cá tinha um irmão, com um exército pronto para matá-lo.
depois de 20 anos. Mas a Bíblia diz, eu queria que você escutasse isso aqui, que Deus foi preparando tudo. Quando Jacó resolve sair da terra que ele estava para vir, a Bíblia diz que Deus enviou anjos no caminho de Jacó. E a jornada tensa de Jacó, que ele tinha que fazer de regresso, porque tinha ameaça de morte, tinha perigo, o sogro veio atrás para poder cobrá-lo. Então tinha muito problema, mas a Bíblia diz que Deus enviou anjos ao caminho de Jacó. E quando Jacó vem, ele não percebia a presença dos anjos, mas quando ele vem, os anjos estão com ele, enviados por Deus para guardar, para proteger. A Bíblia diz que Labão veio furioso, o sogro veio furioso para poder eliminá-lo. Mas Deus foi lá à noite, entrou no sonho de Labão e disse: não mexa com ele, porque ele é meu ungido, meu escolhido. Não faça nada com ele. Você vai lá e não ofende, não maltrata, não xinga, não faz pressão, não faz ameaça, porque Jacó é meu protegido, tem um plano na vida dele. Aleluia! Então os anjos de Deus já estavam trabalhando, como está trabalhando nesta noite aqui, aleluia, para facilitar o agir de Deus na sua vida. Tem anjos ministrando nesse lugar, nesta noite, porque a Bíblia diz que os anjos de Deus ministram, trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Mas e os problemas? Deixa que Deus vai resolver. Mas e as pendências? O que eu faço com elas? Deus vai tratar. E a Bíblia diz que os anjos vêm ao encontro dele e trazem ele para um lugar apertado, um lugar onde o rio era mais raso, e ele teria que atravessar por ali. E quando Jacó percebe a atmosfera espiritual, ele começa a identificar que naquele ambiente tem coisas que não é dessa terra. Ele começa a ter sentimentos que não são sentimentos humanos. Aí Deus foi transformando aquele território num campo de batalha. E aí ele percebe tudo aquilo e começa a tomar algumas providências. E ele diz assim: minha família não tem nada com isso. Minha esposa não tem nada com isso, meus filhos não tem nada com isso, meus empregados não tem nada com isso, meus animais não tem nada com isso. O problema é meu, eu que tenho que resolver, e esse povo é tudo inocente. Diz a Bíblia que ele passou todos diante dele: mulher, filhos, empregados, animais, e ficou sozinho para trás. E quando ele fica sozinho, acontece o encontro que precisava acontecer. E aí começa a batalha, começa a guerra. Se você estudar e fazer uma exegese bíblica desse texto, você vai perceber que ele começa a lutar à noite, sozinho, naquele val, num rio raso. Ele começa a lutar e ele percebe que ele está brigando com um homem. E ele vai no 0 a 0, ele bate, mas ele também apanha, mas está dando para levar. Mas de um certo momento em diante, ele percebe que o oponente está ficando mais forte do que ele, porque agora não é mais um homem, já é um anjo que está batalhando com ele. E aí ele vai lutando, ele vai trabalhando aquela luta, vai se defendendo, vai atacando, mas aí ele percebe que o inimigo, o oponente, ficou mais forte ainda do que um homem e do que um anjo. Aí ele não percebe, porque está escuro, quem é aquele personagem, mas ele continua a luta, ele não se entrega, ele não se rende, e ele continua aquela batalha. Está para amanhecer o dia, ele diz assim: olha, o anjo diz assim: eu quero ir embora. Ele: não, eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar, eu não te solto. E o anjo queria ir embora, e ele não soltava, até que eles negociaram. Você está disposto a sentar com Deus nessa noite, na mesa de Deus, e negociar com Ele? Você quer negociar o seu futuro com Deus hoje aqui? Aleluia! Deus nos trouxe para essa mesa hoje, para negociar o nosso futuro com Ele, para negociar o nosso presente, os nossos problemas. E aí ele negocia com Deus e diz assim: eu te solto, mas só depois que você me abençoar. E o anjo diz: mas para eu te abençoar, você tem que fazer uma coisa para mim. O
que eu tenho que fazer? Você tem que dizer o seu nome. Ah, mas o meu nome é feio, minha fama é feia. Mas você dizendo o seu nome, você vai estar confessando quem você é. Você confessando, aí eu te abençoo e você me libera e eu vou embora. Fechado. Então qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. Isso era o que representava quem ele era. Ao pronunciar o nome, dizia tudo numa palavra só. Tudo o que ele precisava dizer foi dito numa palavra, Jacó. E aí o anjo diz, então, tudo bem, você cumpriu sua parte, eu vou cumprir a minha. Não serás mais Jacó, mas você será Israel. Você será Israel. Aleluia. Uma palavra que você disser para Deus hoje vai ser suficiente para Deus mudar toda a tua trajetória. Quem crê nisso? Aleluia. E sabe, no final do desfecho desse encontro, o anjo disse para ele, nunca enfrentei ninguém igual a você. Você é de outro nível. Você não lutou como qualquer pessoa. Diz o anjo, você lutou como um príncipe. Quem era Jacó? No vocabulário chulo, era um canalha, um covarde, trapaceiro, com toda essa fama ruim. Mas na hora que ele teve o encontro com Deus, ele não lutou como um trapaceiro, ele não lutou como um covarde, não lutou como um canalha, ele lutou como um príncipe. Nós estamos aqui hoje diante do Espírito de Deus também, aleluia, ele está nos trazendo para perto dele. Há uma luta travada aqui hoje, gente. Não uma luta física, mas uma luta espiritual, uma luta na nossa mente, onde os valores se chocam, onde a gente argumenta silenciosamente, avalia e pensa em mudar de vida, mas daí a pouco vem outro argumento da carne e diz, não, mas você é muito novo ainda, você não tem idade para assumir uma responsabilidade tão grande. Olha, você não precisa dizer sim agora para Deus, espera mais um pouco. Não, é hoje. É hoje o encontro com Deus. Nunca é tarde para dizer sim para Deus. Eu disse sim para meu Deus quando eu tinha uns 13 anos de idade, e não me arrependo de ter dito sim para Deus. De lá para cá foram muitas lutas e batalhas, algumas eu ganhei, outras eu perdi, mas Deus tem me ajudado. Nunca é tarde para dizer o sim para Deus. E esse encontro gerou um resultado. Jacó sai de lá marcado, a sua coxa foi ferida, e a Bíblia diz que ele sai mancando daquele lugar. E em Hebreus diz que Jacó, pela fé, no fim dos seus dias, adorou a Deus sobre o seu bordão. Jacó teve 3 fases na sua vida. A primeira fase é a fase de enganador, de passar a perna nos outros, dar o tombo nas pessoas. A segunda fase é a fase de lutador, de correr atrás das coisas, de comprar, de negociar, de vender, de trabalhar, de juntar bens e tantas outras coisas, e lutar. Mas a última fase da vida de Jacó, segundo a carta aos Hebreus, é a fase de adorador. Pela fé, no fim de seus dias, Jacó adorou a Deus sobre o seu bordão. Então ele não tinha mais a mesma destreza de um lutador, não. Mas ele dependia agora de um acessório para se escorar e adorar a Deus, mancando, arrastando a perna, mas ele adorava a Deus, porque ele foi marcado no encontro que ele teve. Não tenho dúvida nenhuma, irmãos, que Deus vai marcar a nossa vida. Nesse acampamento, Deus vai marcar a vida de pessoas aqui. Aleluia! Você vai sair daqui com a marca de Deus. Sua adoração não será mais a mesma, seu louvor, sua pregação, seu trabalho não será mais o mesmo, que haverá uma marca de Deus nisso tudo que você faz. Prepara-te para encontrar com teu Deus, que você pode sair marcado desse encontro, você pode sair chumbado desse encontro, e Deus ter propostas, aleluia, para você, naquela luta de 1 contra 1, não podia pedir ajuda para ninguém, não tinha árbitro, não, para parar a luta, não tinha ninguém para assistir, não tinha plateia, era uma coisa muito pessoal, muito dele com Deus, mas ele cumpriu o seu papel, ele levou a luta até o fim, e ele conseguiu o que ele queria, o que ele precisava, sabe, fique tranquilo, porque
Porque o que tem para ser resolvido depois desses dias de acampamento, está na mão de Deus. Se você tomar a decisão aqui, Deus vai assumir compromisso com você de te ajudar a resolver as coisas. Jacó, ele tinha um irmão que queria matá-lo, vinha com 400 soldados, então ele tinha que resolver isso. Só que enquanto ele estava lutando com Deus, naquele val, Deus foi tratando as coisas, Deus foi mudando tudo, e agora ele se levanta, e o irmão vem ao encontro dele, não parou, não desistiu, e veio para matá-lo. Mas Deus já tinha trabalhado na vida dele. E a Bíblia diz que Esaú, seu irmão, queria matar Jacó. Mas acontece uma coisa extraordinária. Quando os dois se encontram, ao invés de haver um assassinato, uma morte, houve um abraço, houve perdão. E o irmão que estava furioso abraça ele e diz: que saudade de você, meu irmão, você é sangue do meu sangue, vamos conviver em paz e juntos daqui para frente. Ah, mas você não quer me matar? Não sei o que aconteceu comigo, perdi a vontade de vingar. Sabe por que Jacó não morreu? Sabe por que Esaú não matou Jacó? Porque Jacó não existia mais. Deus já tinha matado Jacó no val de Jaboque. Ele ficou por lá mesmo. Quem saiu dali, naquele encontro, não foi mais um trapaceiro. Ele saiu com outro nome. E por mais que Esaú procurasse Jacó, nunca mais ele encontraria, porque o Jacó desapareceu. Dali para frente, apareceu agora o Israel de Deus, o homem das promessas, o homem que Deus faria dele uma grande nação, como de fato fez. Deus é poderoso, gente. Não sei a situação de vocês aqui, quem sabe você está aqui e dizendo assim: mas Deus vai resolver o meu problema espiritual. Mas e as outras coisas, como que eu vou fazer? Fique tranquilo, se você tiver coragem de abraçar o anjo de Deus nesse encontro, pode ficar tranquilo que segunda-feira, terça-feira, está tudo resolvido, que Deus vai trabalhar lá. Recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus essa palavra. Esse Jacó vai ficar aqui e vai sair daqui um Israel, aleluia, nova na presença de Deus. Prepara-te para encontrar com teu Deus. E eu olho para a Bíblia, eu começo a procurar as pessoas que tiveram encontro com Deus, como foi o encontro, que resultado que gerou. Eu olho, Moisés fugindo porque era um criminoso. Ele tinha enterrado um homem na areia, fugido por 40 anos, e Deus o encontra. E quando Deus o chama através da sarça ardente, ele se vira para ver e quem estava falando com ele, e Deus diz: opa, aqui não é Faraó não, meu. Aqui não é Egito. Quem está falando aqui com você é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Todo-Poderoso. Então, vem devagar. Primeiro, não vai chegando assim. Tira o seu sapato, que isso aqui é meu território. Esse lugar que você vai pisar aqui é Terra Santa. E o que vai acontecer aqui vai mudar a história da humanidade. Então, se prepare, Moisés, porque vai acontecer algo aqui na terra para resolver o problema de uma nação inteira. Eu vou mexer na estrutura do planeta através de você. Então, vamos gerenciar esse negócio direito aqui. Tira a sandália dos seus pés e caminhe para cá, para a gente ter um encontro, para a gente ter uma conversa. Eu acredito, gente, que Deus pode fazer algo aqui nesse acampamento com pessoas que vai influenciar o destino da cidade, que vai mudar o rumo da igreja. Eu creio que Deus pode tomar vidas aqui, atraí-las para a sua presença, impactá-las para haver transformação radical. Aleluia! E Deus chama Moisés para perto dele. Ele fica impressionado. Por que a sarça se queima e não se consome? Eu nunca vi isso na minha vida. Aí Deus diz: é porque eu estou aqui. Eu estou aqui. E eu tenho uma missão para você. E Moisés, quem sabe, preocupado. Deus vai tocar naquele assunto do crime que eu cometi. Deus vai mexer no meu passado. Eu não vou ter respostas para Deus. Que eu fui mesmo um covarde.
um fujão. E tem 40 anos que eu estou tentando esquecer esse episódio, e agora eu encontro com Deus Todo-Poderoso. É lógico que Ele vai tocar no assunto, só que Deus passa batido. Deus tinha outra coisa para ele. Deus faz um chamado, Deus faz uma convocação, e diz assim: olha, Moisés, sabe por que eu vim aqui te chamar? Porque tem uma nação inteira sofrendo, pedindo misericórdia, apanhando dia e noite, Faraó esmagando debaixo dos seus pés, estão clamando. Eu escutei a oração de Israel lá no Egito, e eu desci para livrá-los, e eu vou livrá-los através de você. Aí Moisés começa a argumentar como eu e você argumenta: Senhor, mas é você, mas eu sou gado. Quem fez a boca do homem? Moisés. Mas eu não vão acreditar em mim. Não, mas eu vou ajeitar alguém para andar com você, eu vou te dar poder e autoridade. E Moisés começa a relutar, ele dá 7 desculpas para não apertar a mão de Deus e dizer: está fechado. E Deus vai trabalhando e derrubando os 7 argumentos de Moisés. Como o Espírito de Deus está aqui hoje também, derrubando seu argumento. Tudo que você pensa, o Espírito Santo vai olhando e vai derrubando seu argumento. Ele foi derrubando um por um, até derrubar os 7 argumentos. Eu sei que naquela luta Moisés disse: Senhor, eu sou um desqualificado. Senhor, eu não tenho capacidade, não tenho condição. Como que o Senhor vai me usar? Gente, quando nós temos um encontro com Deus, a gente não será mais a mesma pessoa. Põe isso na sua cabeça. Se Deus resolver pôr a mão sobre você hoje aqui, nunca mais você será a mesma pessoa. Nunca mais. E aí Deus percebe que Moisés ainda está inseguro. E aí Deus diz: coloca sua mão dentro do peito. Ele coloca. Tira a mão. Quando ele tira a mão, está leprosa. Ele podia dizer: Deus, está vendo? Eu estou te falando faz tempo, Senhor, olha aqui. Quem que eu sou? Sou um leproso. Olha, Senhor, eu estou tentando te convencer que não dá para mim, minha realidade é outra. Olha aqui, olha a minha mão leprosa, é isso que eu sou. Aí Deus diz assim: coloca de novo. E ele coloca e a mão sai limpinha e curada. O que Deus estava dizendo? Antes e depois. Antes e depois do encontro. Como ele era, ia ser assim: qualquer movimento que ele fizesse, onde ele colocasse a mão, ia dar problema. Era lepra, era doença, era confusão. Mas depois que Deus toca na vida dele, aonde ele colocasse a sua mão, não haveria mais esse tipo de problema. Deus é poderoso, gente, para ir lá na área mais difícil da sua vida e tratar. Porque você pode dizer: com todo mundo que eu me relaciono, eu tenho problema. Deus pode mudar isso, Deus pode quebrar isso hoje. Aí Moisés fala: mas Senhor, onde fica a autoridade, com que credencial que eu vou? Como que eu faço para enfrentar? Eu não vou enfrentar qualquer um, eu vou enfrentar o Faraó do Egito. Como que eu vou chegar lá assim, de cara limpa, dizer que o Senhor me apareceu, e eu chego lá: o Senhor acha que eles vão acreditar nessa minha conversa? O Senhor acha que eles vão me respeitar? Aí Deus diz: o que é que você tem na mão? Eu tenho essa vara seca aqui, joga ela no chão. E quando ele joga no chão, a vara vira uma cobra. E a Bíblia diz que Moisés fugia com medo da cobra. E Deus diz: não foge não, medroso. Pega ela pelo rabo. E quando ele pega pela cauda, a cobra se transforma num cajado novamente. Aquele cajado que ele usou várias vezes para abrir o mar vermelho, para tocar a rocha, para fazer milagres acontecerem. Aleluia! É aquilo que estava com ele ali, que ele carregava com ele, que foi a ferramenta transformadora, poderosa que ele usou. Sabe, não tenha medo do seu encontro com Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer com vidas nesse acampamento hoje, amanhã e até terça-feira, mas fique disponível para Deus trabalhar. Você pode argumentar o tanto que você quiser, mas se Deus tem um plano na sua vida, Ele vai atrás de você, onde você estiver, no buraco que você estiver, Deus vai atrás. E Deus te busca, Deus te traz para perto dEle. Prepare-se para encontrar com o teu Deus. Estou falando aqui de encontros pessoais com o Senhor, sabe? Às vezes, como Josué estava para tomar a cidade de Jericó, na guerra, na batalha, mas como que eu vou enfrentar essa cidade? Não tem dinamite, não tem bomba, não tem nada aqui. Como que eu vou explodir essa muralha? Quando ele estava num momento de insegurança, ele saiu sozinho para refletir.
deixou o acampamento e foi lá perto de Jericó. Eu vou conferir isso aqui direito. Deus falou que vai derrubar, eu vou ver a estrutura disso aqui, eu vou dar uma observada, eu vou fazer um levantamento, como que é isso aqui? A Bíblia diz que quando ele estava ao pé de Jericó, aparece um general de guerra, um ser vestido de guerreiro. Ele já parte para cima e diz: olha, quem é você? É um dos nossos ou do nosso adversário? Porque se for dos nossos, tudo bem, mas se for adversário, você vai morrer agora. Aí o personagem diz: eu sou o comandante, o capitão dos exércitos celestiais, e eu vim aqui para dizer que você não está sozinho. Aleluia, eu vim aqui para dizer que Deus está com você. Está vendo essa muralha que você estava aí com medo? Pode ir para cima, porque Deus vai derrubar. Fique tranquilo, o capitão está com você. O general desceu para te ajudar e para te apoiar. Gente, nós não estamos sozinhos nos projetos de Deus, não. Há uma cobertura poderosa de Deus sobre nossas vidas. É por isso que as coisas acontecem, é por isso que dá certo, porque Deus está conosco, dando proteção, dando cobertura. O diabo não tem poder contra a nossa vida, porque Deus está conosco. E Josué sai desse encontro fortalecido, dizendo: não, agora não dá mais para duvidar. Porque enquanto era Moisés que falava, enquanto era outra pessoa que falava, eu estava meio desconfiado. Mas agora o próprio general de guerra desceu aqui. Ah, não tem como duvidar mais. Querido, o que você precisa de Deus fazer na sua vida? Você quer ser impactado pela presença de Deus para tirar as dúvidas? Deus vai proporcionar isso aqui. Tira toda a dúvida da sua cabeça. Sabe, não tem como mais fugir de Deus. Você já está selado pelo Espírito Santo. Aleluia. Antecipa logo as coisas e comece a se render ao propósito de Deus. Não tem como recuar. Ah, mas a muralha, a dificuldade é tamanha. Não se preocupe. Deus vai te capacitar, Deus vai te preparar, Deus vai te dar coragem, Deus vai colocar pessoas do seu lado, você vai conseguir. Prepare-se para encontrar com o teu Deus. Eu olho para a Bíblia, não é só encontro assim, como esse que eu estou falando, que aconteceram entre Deus e as pessoas. Às vezes a gente vai se encontrar com Deus no pior momento da nossa vida. No momento de maior dificuldade é que Deus resolve se encontrar com a gente. Daniel capítulo 3, fornalha de Nabucodonosor, os 3 jovens são lançados lá dentro, é o fim, porque eles já tinham aceitado e disseram para o rei: tudo bem, nosso Deus é poderoso para livrar da tua mão e da fornalha, mas se ele não quiser livrar, tudo bem também, não muda nada na nossa fé. Jogaram os meninos lá dentro, quem jogou morreu na boca do forno, as cordas que prendiam os rapazes se queimaram com fogo, mas Deus tinha um encontro naquela fornalha. E quando eles olham, jogaram 3, mas tinham 4 lá dentro. Nabucodonosor dá uma olhadinha e diz: mas o quarto é diferente, é semelhante ao Filho dos Deuses. Ele não sabia quem era e colocou esse nome, mas era o próprio Jesus presente na fornalha. E sabe o que a Bíblia diz? Que eles passeavam tranquilamente de um lado para o outro. Aleluia, junto com Jesus. É assim que Deus quer fazer conosco também. Eu sei que vocês são jovens, talvez a vida de vocês não tem tanta tribulação como se imagina, não tem tanta guerra, não tem tanta pressão. Independente disso ou não, no momento de luta, no momento de prova da fornalha, saiba que Deus estará lá com vocês. No enfrentamento, na batalha, na dificuldade, o quarto homem da fornalha, aleluia, está disposto a ter um encontro com você no momento pior da sua vida, no pior lugar. Prepare-se para encontrar com teu Deus. Estou falando de encontros aqui porque eu quero chegar no objetivo. Saulo de Tarso fazia o que queria da vida, independente. Eu faço, eu mando, eu prendo, eu tenho autoridade, tenho cartas. E era o Alexandre de Moraes da época. Não tinha freio, não tinha limite. E aí ele teve uma ideia, ele pega a carta e diz: agora estou cansado de bater em crente em Jerusalém, estou cansado de prender crente em Samaria, estou cansado de prender os crentes daqui. Ah, eu quero prender crente fora agora, me dá uma carta para Damasco, Síria.
Tinha uma igreja lá. E ele planejou tudo. Você acha que Deus não estava escutando e vendo tudo que ele tinha planejado? Deus sabia de tudo. Por que Deus deixou? Porque Deus queria ter um encontro com ele. Qual era a ideia? Eu saio daqui de Jerusalém e vou para Damasco. Chegando em Damasco, é só mais uma igreja que eu fecho. É só mais uns crentes que eu prendo. Tudo estava dando certo. Mas a Bíblia diz que chegando perto de Damasco, Deus teve um encontro com ele. Ele cai por terra, já cai cego, e ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Levanta, vai à rua chamada direita, lá vai ser falado para você o que você tem que fazer daqui para frente. Deus não sabia do passo a passo do seu projeto? Sabia. E por que Deus esperou quase acontecer? Porque era ali que Deus queria domá-lo, era ali que Deus queria dominar sobre a vida dele, era ali que Deus queria colocar ele em contato com um profeta que já estava na cidade, para um propósito de Deus. Muitas vezes a gente fica preocupado: Deus não está vendo? Deus não está percebendo? Deus não é dono da obra? Deus não é Deus? Deus não é onisciente, onipotente, onipresente? E por que as coisas vão acontecendo e parece que vai por esse caminho mesmo? Não, tem a hora de Deus, tem o momento de Deus. Deus tem propósito em todas as coisas. E Ele é poderoso para cercar o Saulo de Tarso que está assolando a sua vida. Ele é poderoso para colocar limite no perseguidor, no opositor, e transformar ele inclusive no adorador. Ele é poderoso. Prepara-te para encontrar com teu Deus. Talvez seu encontro com Deus é no meio da luta, no meio da fornalha. Tem gente que se encontra com Deus na cadeia, outros encontram com Deus no hospital. Sabe, há vários lugares que a gente pode ter um encontro com Deus. No pior momento da vida, no caminho, na nossa jornada. Teve um dia que não podia mais dizer não para Deus, trabalhando, antes de tomar a decisão de aceitar o desafio de viver para a obra. Deus me cercou, Deus colocou algumas dificuldades e falou comigo sem ninguém por perto, e foi a última vez que Deus falou comigo a respeito de sair para a obra. Não tinha ninguém, eu estava num dilema muito grande, eu ia em eventos e falava assim: podia ser hoje que Deus ia falar comigo para confirmar. Deus podia usar alguém em público para todo mundo ficar sabendo do meu chamado, e eu ser reconhecido. E aí, quem sabe, vai aparecer alguém e vai bancar meu projeto. Mas só que eu ia nos congressos, ia pregar, ia participar, Deus não usava ninguém para falar comigo, porque eu queria que fosse assim, no meio da multidão. Quem sabe tinha um empresário lá, que ao ouvir Deus falando do propósito comigo, ia levantar e dizer: Paulo, eu te conheço, eu vou investir no seu ministério. Mas isso não aconteceu. E um dia, sozinho no meu trabalho, Deus resolveu falar comigo. Eu baixei as portas, fechei tudo, dobrei os meus joelhos do lado da máquina que eu trabalhava e disse: Senhor, eu aceito o teu chamado. Eu me rendo. Só me permite terminar esse serviço, eu vou desligar essa máquina. Nunca mais eu vou ligar essa máquina para trabalhar. Foi isso que eu fiz. Deus está aqui hoje também chamando pessoas para coisas sérias, para coisas poderosas. Aleluia! Não sei como você está entendendo a maneira como Deus está processando isso na sua vida, mas hoje é apenas mais uma noite de confirmação. Você pode dizer: eu sou um Moisés da vida, o improvável. Não tem problema, Deus vai dar um jeito. Meu passado me condena. Deus trabalha no seu passado. Deus trabalha. Aleluia, só não fuja mais. Eu sou um Jacó, a minha família, eu tenho problema na minha família, tem problema com os meus irmãos, tem problema com os meus pais. Como que Deus vai querer uma pessoa como eu? Você pode ser esse Jacó que a gente está falando aqui, que já foi para vários lugares, já tomou um monte de decisão, mas aí chega uma hora que não tem como passar, tem uma hora que não dá para ir além. É ali, é agora que Deus vai fazer. É agora que Deus vai trabalhar. Ele vai tocar em áreas, em regiões, mas ao mesmo tempo que Ele está trabalhando na gente, Ele está trabalhando nas pessoas. Eu quero levantar a minha mão
para nesta noite te abençoar. E todo o problema que você tem de relacionamento com a sua família, com seus irmãos, com seus pais, eu ministro nessa noite sobre a sua vida. Isso será resolvido e não vai ser ferramenta para o diabo usar contra você para te bloquear. Não vai ser. Deus vai trabalhar no Esaú também. E daqui a pouco aquela pessoa que te odeia vai vir te abraçar e dizer: eu reconheço Deus na sua vida. Eu acredito que Deus tem algo na sua vida. Deus pode fazer isso. Apenas desfrute desse encontro com Deus. Se jogue nos pés dele. Aleluia. Lute como um príncipe. Não fique usando artimanhas erradas, estratégias erradas, argumentos errados. Não, da malandragem, né? Da malandragem. Não, seja correto, seja sincero, seja honesto com Deus. Lute, mas lute como um príncipe. Você está diante de um Deus todo-poderoso, de um Deus tremendo, de um Deus extraordinário. Como eu li no último versículo aqui, o versículo 13, é o Deus que conhece o pensamento dos homens. E a tua ficha está na mão de Deus. Tem lá um extrato sobre você na mão de Deus, e Deus já sabe tudo sobre você. Então, por mais que você fale, é em vão. Você nunca vai calar a voz do Espírito de Deus. Nunca, nunca você vai dobrar o Espírito de Deus. E hoje à noite, teu encontro com Ele. Mas eu termino dizendo, de todos os encontros que eu vejo na Bíblia, o maior encontro que nós teremos com Deus é o encontro do arrebatamento da igreja. Que aí não é um encontro individual, pessoal, é um encontro coletivo. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses capítulo 4, e versículo 16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que tivermos isso seremos transformados e arrebatados juntamente com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Sabe, de todos os encontros que a gente precisa estar preparado para ter com Deus, esse é o principal. Porque nesses encontros que eu falei, você pode chegar desarrumado, que Deus te arruma. Você pode chegar com seus pecados, seus problemas, que Deus vai tratar um por um, vai resolver como resolveu de Moisés e resolveu de Jacó. Mas esse encontro aqui, pessoal, não dá para adiar o preparo. Temos que estar pronto a todo momento, a toda hora. Porque será rápido como um relâmpago, diz a Bíblia. Num piscar de olhos isso vai acontecer. E esse encontro será onde? Será nos ares. E como é que eu faço para ir lá nesse encontro nos ares? Entre o céu e a terra. Porque se fosse aqui eu daria meu jeito. Mas o negócio é lá em cima, na atmosfera. Então, peraí, não está na minha mão isso. Eu não tenho controle sobre isso. Como é que eu faço então? Eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar preparado para o dia do arrebatamento da igreja. Todos os pecados em dia, perdoados. Escute aqui. Para que você tenha esse encontro com Deus, você tem que estar zerado. Zerado com Deus. Pronto e preparado. Quem que não vai nesse encontro? Quem não vai? São os tímidos, a Bíblia diz. Aquelas pessoas que têm medo de tomar decisão. Tem medo de dizer que é crente. Tem medo de se apresentar como filho de Deus. Tem medo de dar testemunho. Os tímidos. Quem que não vai? Os incrédulos. Aqueles que não acreditam na pregação da palavra de Deus. Não acreditam nas promessas. Não acreditam no dia do arrebatamento. Não acreditam no céu. Não acreditam no inferno. Esses não terão direito de ter um encontro com o Senhor dos ares. Quem é que não vai? Os cães. Quem são os cães? Os difamadores. É as pessoas que amaldiçoam a igreja, que falam mal da igreja, que perseguem a igreja. Quem mais que não vai? Diz a Bíblia, os feiticeiros. Quem não vai? Prostitutos também não irão. Quem não vai? Homicidas, idólatras e os mentirosos. Esses não terão como ir ao encontro com o Senhor Jesus nos ares. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. E quem é que tem direito de ir a esse encontro? Sabe quem vai? Primeiro eu, né? Paulo Batista de Oliveira. A Bíblia diz que quem vai para lá são os santos. São as pessoas que se santificaram, que aceitaram o sacrifício de Jesus, aceitaram Jesus como Salvador
e levam a vida de santificação. Esses terão direito de ir. Quem é que vai a esse encontro? Os puros de coração, diz a Bíblia. Quem que vai? Aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quem é que vai? Aquele que negou a si mesmo e tomou a sua cruz todo dia. Quem que vai? Aquele que ignorou as afrontas. Aquele que passou por cima de tudo, que ficou com prejuízo, mas em prol da sua salvação. Aquele que tinha todo o direito de se defender, de condenar, de fazer o que fosse, mas resolveu ficar com o dano, ficar com o prejuízo. Aí, vamos ouvir daqui a pouco o toque da trombeta, o alarido, vamos ouvir a voz do arcanjo, e vamos ouvir um convite: vinde bendito de meu Pai. Aleluia, glória a Deus. E aonde você estiver, se você estiver pronto, a Bíblia diz que pode estar dormindo, vai ser chamado. Pode estar trabalhando no campo, será chamado. Pode estar moendo no moinho, será chamado. Aleluia, para esse grande encontro. Hoje Deus está aqui distribuindo convites para pessoas que querem ir a esse encontro. Eu pergunto, quantos dos que estão aqui já têm o convite? Já tem o passaporte? Então levanta a sua mão.